alvéolo, seguindo a lei de Laplace, e assim por diante, tá? Então, a célula ela precisa de regular esse meio interno, tá? E ela vai ter ali momentos em que ela vai estar em repouso e momentos em que ela vai estar trabalhando. Quando há alteração dessa concentração de íons dentro e fora das células, principalmente dentro, a gente tem esse momento que a gente chama de célula excitada. A gente chama isso de potencial de ação, tá? Então, a célula, em geral, tá, gente? Ela fica com a concentração alta de sódio fora, uma concentração alta de potássio dentro, uma concentração alta de cálcio fora e de cloreto fora, tá? Como esses íons aí estão muito concentrados, eles tendem a se movimentar por difusão, que é o movimento do soluto entre uma membrana semipermeável, no caso a membrana plasmática, seguindo uma força motriz. Essa força motriz aí, basicamente, é o gradiente de concentração. Então, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, o sódio, por exemplo, ele tende a entrar na célula, porque ele está mais concentrado fora. O potássio, ele tende a sair da célula, porque ele está mais concentrado dentro. O cálcio, ele tende a entrar na célula, porque ele está mais concentrado fora. Esse gráficozinho mostra justamente isso para vocês, ó, gente. Uma célula, quando ela está em repouso, ela está no que a gente chama de potencial de membrana. Ela está nessa fase aqui, ó. O que acontece? Existe um grande influxo de sódio para dentro da célula, porque o sódio está muito concentrado fora, né? Quando ele entra, ele leva um monte de carga positiva. Observem que a membrana, na parte interna, ela está negativa, né? Essa medida aqui, ó, é como se a gente tivesse colocado um voltímetro na parte interna da membrana. Por que ela está negativa? Porque a maior concentração dos íons com carga positiva está fora da membrana, beleza? Está do lado de fora da célula. Então, ela forma dois polos, um polo positivo fora, um polo negativo dentro. Então, esse sódio vai entrando e vai alterando esse potencial de membrana aqui, ó, para próximo do que a gente chama de limiar de despolarização. Quando ele atinge esse limiar, os canais de sódio se abrem, o potencial de membrana ele vai para um valor positivo rapidamente, isso a gente chama de excitação, e os canais de sódio se fecham após a ultrapassagem do 0 volt, tá? Nesse mesmo tempo, a gente tem a abertura dos canais de potássio. Lembra que o potássio está muito concentrado dentro da célula, ele quer sair? Como entrou muito sódio aqui dentro, gente, com carga positiva, a carga positiva dele se une com a do potássio, ele começa a repelir o potássio. Então, o potássio força a abertura do seu portão, do seu canal, e começa a sair da célula, um efluxo. Quando ele vai embora, ele leva as cargas positivas, tornando a célula um pouco mais negativa. Então, vocês observem que o potencial de membrana vai caindo, né? Porém, no coração a gente tem uma característica, e isso de tudo que eu estou falando é a única coisa que eu quero que vocês lembrem, que existem os canais de cálcio. Lembra os canais de cálcio do tipo L, canais lentos, que permitem a entrada de cálcio devagar? Esses canais só existem dessa forma e nessa concentração no coração. Então, esses canais aqui, ó, eles se abrem nesse mesmo momento em que os canais de potássio estão abrindo. Dessa forma, há um influxo rápido de cálcio para dentro da célula, tornando a célula mais positiva internamente por maior tempo. Ou seja, acumulando cálcio dentro da célula, permitindo com que a contração ocorra mais vigorosa e por mais tempo. Tá? Essa é uma característica da contração do músculo estriato cardíaco. Tá? Bom, galera, eu gostaria até de pedir desculpa para vocês. Eu sei que está muita informação, talvez esteja muito confuso, vocês não estejam entendendo nada. Realmente, isso aqui não é fácil, tá? Até para quem está na sequência certinha da cardio, isso aqui não é fácil, tá? Mas eu estou tentando passar para vocês o máximo de informação que eu posso em um tempo reduzido que eu tenho. Beleza? Quer que eu faça ali, Bruno? Esse risquinho aqui, assim, ó, que seria uma célula normal, né? Aqui assim. Isso, exatamente. Isso aqui seria uma célula normal, ó, gente. O potencial de ação ele varia sim, ó. Ele vai rapidamente para valores positivos. Quando abre o canal de potássio, que eu falei para vocês, o potássio sai e leva o potencial para próximo do negativo rapidamente. Exatamente como está aqui nesse desenho que o Matheus fez. No coração a gente tem essa diferença, que é o influxo
do cálcio, formando esse platô aqui, ó. Isso aqui permite a célula ficar mais positiva internamente mais tempo, o que quer dizer que na prática tem mais cálcio internamente por mais tempo, permitindo ali a utilização desse cálcio no processo de contração, tá? Isso aqui é uma especialização extremamente importante para o coração. Beleza, galera? Teve uma outra pergunta, Bruno. Ah, O sistema nervoso autônomo que estimula a entrada de cálcio nos canais? exatamente. Parabéns. Quem fez esse raciocínio aí tá pensando certinho. O sistema Olê, nervoso autônomo. olê. Clara. Exatamente, através da neurotransmissão adrenérgica. Tá? Então, é uma outra coisa aí de neurofisiologia relacionada ao sistema nervoso autônomo. Então, você tem aí uma neurotransmissão para músculo liso, colinérgica do parasimpático ou adrenérgica do simpático. O coração, ele aumenta a frequência cardíaca dele a partir do momento em que a gente tem um aumento do estímulo simpático. Ou seja, a gente tem um aumento da abertura dos canais, tanto de sódio para despolarização, quanto de cálcio para a entrada do cálcio dentro da célula, para ter cálcio sempre disponível para que o coração permaneça se contraindo aí por um longo período, porque precisa de ter muito cálcio disponível, porque ele vai ter uma amplitude menor, né? Ele está contraindo mais rápido, a frequência cardíaca está maior, né? O número de vezes em que há um ciclo cardíaco por unidade de tempo, tá? Está maior, ou seja, você precisa de ter mais cálcio disponível para que haja consequência de contração. Exatamente, parabéns aí quem fez esse raciocínio. Gente, a partir de agora vocês podem ficar felizes, porque a partir de agora vocês vão entender, tá? Eu só queria dar para vocês a informação. Se lembrar da anatomia, né? Se lembrar da anatomia. Queria trazer para vocês o que eu podia de informação em pouco tempo, tá, gente? A respeito de eletrofisiologia, que eu acho, assim, extremamente importante para o coração, tá? Mas a partir de agora, gente, é até o final do ciclo cardíaco, é meu objetivo hoje, tá? É uma parte bem palpável de se entender, porque ela é uma parte macroscópica, ok? Não depende de um conhecimento aí, digamos, microscópico assim tão avançado, tá? Bom, então a gente vai entrar aqui no sistema de condução do coração. Isso aqui é extremamente importante, tá? Também. Ô, galera, só uma coisa, por que é que eu falei disso, de todas essas características de potencial de ação, de canal de cálcio, de não sei o quê, mesmo sabendo que vocês não iam, vocês iam ficar boiando aqui? Porque eu julgo que isso é importante, tá? E muito. E que eu julgo que isso diferencia um profissional de outro, o fato de saber isso aí, tá? Então, fica a dica aí para vocês, a gente pode futuramente aí, o Matheus tá aqui, a gente de prova, a gente pode marcar de fazer aí um curso de fisiologia cardiovascular para que vocês possam entender isso melhor. Inclusive, faço questão de explicar o potencial de ação desde o começo em uma célula padrão, em uma célula muscular, explicar o que são íons, o que é potencial de membrana, por que é que se comporta dessa forma, o que é que isso aí influencia em termos de contração do coração e etc. Ok? Mas não seria muito legal da minha parte não falar disso para vocês hoje. Poderia começar direto daqui, né? Porque agora é só festa, é só alegria. Então, ó, aí é o Matheus, né? Para a gente entender esse sistema de condução, a gente basicamente tem que entender a distribuição anatômica do coração, né? Porque todo sistema de condução ele vai seguir a anatomia cardíaca, né? Então a gente sabe que o coração é dividido em câmaras, né? Ele tem 4 câmaras, tá? Tem os sistemas de válvulas e é abastecido por um sistema de vasos. Então, só para lembrar rapidamente para vocês, né? A gente tem as câmaras que são ditas pelos átrios e os ventrículos, né? Então a gente tem aqui nesse esquema representativo o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? Além disso, nós vamos ter aí válvulas, tá? Que são basicamente divisores móveis dessas câmaras e de diferentes partes do sistema cardiovascular. Tá? Então, nós temos
2 conjuntos de válvulas atrioventriculares e 2 conjuntos de válvulas semilunares, ou seja, que estão delimitando o espaço entre câmara cardíaca e sistema arterial, beleza? Então, nós temos do lado esquerdo, do lado direito, a válvula tricúspide, e do lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral. Por que é que eu gosto de falar muito mitral, gente? Porque daqui para frente tudo é mitral, tá? Na clínica é tudo mitral, foco mitral, tá com degeneração mixomatosa da válvula mitral. Então eu gosto muito de repetir esse nome aí para que vocês fixem, tá? As semilunares, elas vão seguir o nome do vaso. Então a semilunar pulmonar, que vai ser a válvula que vai delimitar o espaço entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a semilunar aórtica, que delimita o espaço entre o ventrículo esquerdo e a artéria aórtica, tá? Lembrar dos vasos que abastecem o coração também. A veia cava que vem, né, abastecendo o ventrículo direito, ela é muito importante, porque ela é quem delimita o retorno venoso, tá? A artéria pulmonar, que é a artéria que sai do coração, basicamente do ventrículo direito em direção ao pulmão. A veia pulmonar, que é a veia que retorna do pulmão para o coração aqui no átrio esquerdo, tá? E a artéria aorta, que leva o sangue para os sistemas, tá? Nesse caso, gente, tomar cuidado, porque isso daqui mostra para a gente que essa história de sangue arterial e sangue venoso é conversa, né? Na verdade, a melhor definição de artéria e veia é o que sai e o que entra do coração, beleza? Ou em qualquer outro órgão. Porque, nesse caso, a gente vai ter a artéria pulmonar carregando sangue com alta pressão parcial de gás carbônico. Ou seja, a gente teria a artéria carregando sangue venoso, né? Não faz sentido isso. Então, esqueçam essa história aí a partir de hoje. Aliás, já devem ter esquecido, né? Desde a anatomia, né? Então, gente, como é que se baseia o sistema de condução do coração? Ele é baseado em células, conjuntos de células especializadas, tá? Que a gente chama de células marca-passo, tá? E trajetórias de condução do estímulo que vão levar para determinadas regiões o estímulo e propiciar a contração do coração de forma rítmica, tá? Então, esses conjuntos especializados, eles são capazes de gerar o potencial de ação, ou seja, gerar o estímulo para a contração das células do coração. Além disso, conduzir esse estímulo numa trajetória específica de modo a possibilitar a contração rítmica do coração. Por que eu preciso de contração rítmica, gente? Porque o átrio sempre tem que se contrair antes do ventrículo. Isso é meio óbvio, né? O coração ele tem que gerar pressão interna, né? Se o átrio e o ventrículo se contraíssem ao mesmo tempo, a gente não ia conseguir gerar pressão. Essa pressão ia ficar dissipada entre as duas câmaras. Então, enquanto uma está relaxada e a outra está contraindo, a pressão dentro dessa que está se contraindo é muito maior e possibilita a geração do fluxo de sangue. Beleza? Então, na prática, esse sistema possibilita que os átrios se contraiam para que o sangue termine de descer para os ventrículos, e quando eles relaxam, os ventrículos estão se contraindo, tá? Ou seja, gerando pressão suficiente para poder lançar o sangue pelo sistema arterial, tá? Bom, células marca-passo, tá? O que é isso, gente? São células que marcam o passo, ou seja, marcam o ritmo do coração, tá? Elas marcam o ritmo ao qual o coração se contrai, exatamente como eu disse para você, átrios antes de ventrículos, tá? Seguindo uma trajetória específica. Para isso, para que isso aconteça, a trajetória de condução do estímulo tem que ser específica e ela está estrategicamente posicionada aqui em estruturas anatômicas do coração para que haja uma propagação, né? Lembra lá do comecinho da aula que o coração tem um conjunto de junções comunicantes que permitem o estímulo se propagar por entre as fibras cardíacas? É justamente isso, para que esse estímulo gerado num conjuntinho de células se propague para as células vizinhas e elas vão se contraindo como um todo, ok? Então, a gente tem aí basicamente 3 conjuntos
de células que ditam o ritmo, tá? Primeiro, o nodo ou nó sinatrial, que fica aqui na altura aqui do sino da veia cava, né? No caso, no átrio direito, tá? O nodo átrio-ventricular, que é esse maiorzinho aqui, que, como o nome diz, está entre os átrios e os ventrículos. Então, observe que se ele está entre o átrio e o ventrículo, deve ter um papel bem importante, tá? E o sistema de His e Purkinje. O que é esse sistema de His e Purkinje? São prolongamentos, tá? Primeiro, pelo feixe de His, que desce pelo septo interventricular, e a rede de Purkinje, que sobe na parede dos ventrículos, tá? Então, o estímulo ele vai percorrer ritmicamente esse conjunto de células, propiciando com que o coração se contraia em um ritmo específico. Esse ritmo a gente chama de ritmo sinusal, tá? É justamente a primeira coisa que a gente tenta identificar quando a gente está olhando um eletro, é se o coração está em ritmo sinusal, ou seja, se ele está no ritmo normal em que ele deveria estar, tá? E o que é ritmo sinusal? Nós vamos começar a ver agora. Então, quando eu falar potencial de ação, gente, traduzam para estímulo de contração, beleza? É a mesma coisa. Então, a gente tem uma fase aí, uma sequência, tá, de contrações que vão ocorrer no coração, permitindo a formação do ritmo cardíaco, tá, o sistema de condução. Então, o nó sinatrial, ele é o primeiro a gerar ali um potencial de ação, ou seja, é o primeiro a estimular as células cardíacas próximas a se contraírem. Como essas células cardíacas possuem junções comunicantes, esse estímulo vai se propagando pelas células vizinhas. Então, o que acontece? Olha como é que o amarelinho é o que está se contraindo, o azulzinho é o que ainda não se contraiu. Então, o nó sinatrial primeiro gera o estímulo, esse estímulo vai ser de contração, vai sendo transmitido para as paredes dos átrios. Então, começa a ser transmitido para as células próximas, até ser transmitido por todos os átrios. Nesse momento, a gente tem uma contração atrial. Então, o átrio contrai-se como um todo. Tá? Então, contraiu o átrio. Observem que o estímulo chega, ele se espalha, né, se dissipa por todo o átrio e para aqui, né, por enquanto. Ele dá uma freada. Essa freada daí, gente, ela é específica, tá? Ela tem que existir. E quem faz isso é justamente o nódo átrio ventricular, que está entre os átrios e os ventrículos, tá? Lembra que eu falei que por ele estar aqui, ele devia ter algum papel importante? Justamente esse, frear o estímulo. Porque se esse estímulo está passando de célula a célula, a tendência seria que ele se propagasse aqui pelo septo interventricular e daqui para os ventrículos rapidamente. Isso daí não permitiria a contração do átrio antes da dos ventrículos. Então, o nó do átrio ventricular, ele segura esse estímulo alguns milissegundos para que esse estímulo freie aqui, ó, e a contração dos átrios como um todo ocorra, tá? Então, primeiro, a gente tem a geração do potencial de ação no nódo sinatrial, que se propaga pelos átrios, tá? Esse estímulo, então, gera a contração dos átrios como um todo, e ele é freado no nó átrio ventricular. Tá? Então, ele para aqui alguns milissegundos. Depois desse atraso, o próprio nódo atrioventricular permite com que esse estímulo prossiga pelo septo interventricular aqui, ó. Então, ele desce aqui pelo sistema de His-Purkinje, pelas fibras, tá, do feixe de His. Então, ele é atrasado aqui, ó. Observe que os átrios já contraíram, ele tinha parado aqui. O átrio ventricular permitiu com que esse estímulo prosseguisse. E ele vai descer, gente, seguindo ali a sequência das células especializadas. Qual é a próxima, gente? É o feixe de His, né? Que é aquele feixe que desce aqui no septo interventricular. Então, o potencial de ação, né, o estímulo de contração, ele vem descendo pelo meio do coração mesmo, tá, gente? Aqui pelo septo interventricular. Isso aqui é específico, tem que ser assim. Por quê? Porque ele desce até o ápice do coração para ser redirecionado para os ventrículos. Isso aqui ainda dá mais um tempinho para o átrio terminar de contrair, tá? Então, a condução do potencial de ação, depois da frenagem aqui pelo nó do átrio ventricular,
ela ocorre através do feixe de His no septo interventricular em direção ao ápice do coração. Beleza? Chegando no ápice do coração, ele é redirecionado para as paredes ventriculares. Nesse momento, a gente tem a contração dos ventrículos. Observe que os átrios agora estão rosinhos aqui, né? O que quer dizer isso, gente? Eles estão inativos, tá? O que é isso? Logo após eles passarem pela contração, eles ficam um tempinho inativados. Eles precisam de um tempo para poder voltar a um estágio de repouso. Esse tempo aí a gente chama de período refratário. Isso aí é interessante para que a célula, primeiro, se recupere, segundo, evite estímulos seguidos de contração, que geraria, por exemplo, uma arritmia, tá? E mantenha o ritmo cardíaco. Então, o ato ventricular atrasou o estímulo, depois possibilitou com que esse estímulo descesse pelo septo interventricular. Então, ele veio descendo, descendo, chegou ao ápice cardíaco, tá? E foi redirecionado para as paredes ventriculares. Observe uma coisa, gente. No momento em que os átrios estão contraindo, olha as válvulas atrioventriculares, elas estão abertas. Por quê? Se o átrio está contraindo, gente, ele está gerando uma pressão grandona aqui dentro, né? Contrair é diminuir efetivamente esse espaço aqui, ó. Tá? Se está diminuindo esse espaço, a pressão aqui está aumentando. Então, o sangue que já descia naturalmente termina de descer para os ventrículos, que estavam com a pressão baixinha, né? Porque estava relaxado. Agora a situação se inverteu. O átrio relaxou, a pressão lá dentro ficou baixinha e começou a contração da parede ventricular, ou seja, a pressão dentro do ventrículo aumentou. Se essa pressão aumenta, ela vai empurrando o sangue aqui na direção das válvulas. Então as válvulas se fecham por pressão, tá? Nesse momento elas estão fechadas. Beleza? Então, voltando, o estímulo desse... Oi? Não, porque tem duas perguntas. Eu estava esperando um momento, aí eu estou aqui esperando. Pode falar. Pode ser. Tem uma do Matheus primeiro. Pode parar a aula, se for o caso, viu, Matheus? Não tem problema, não. Ah, tá. Eu queria que continuasse o raciocínio. O Matheus perguntou, o sistema de condução, ele é formado por células nervosas ou estriada esquelética especializada? São conjuntos de fibras estriadas cardíacas especializadas dispostas em sequência. Entendeu? E a Isabela pediu para você voltar no slide anterior para não entender algum pedaço ali. Agora está com vergonha que você já foi lá para frente. Não tem problema não. O que é que ela não entendeu? Pô, Isabela, dá um norte aí para gente. Volta esse slide todo? Não, pode deixar, depois eu assisto de novo, que você já foi lá para frente. Não, pode falar. Volta aí. Não, é porque eu perdi no 1, mas depois eu assisto de novo. Pode continuar. Não, voltemos do 1, gente. Tem que, se não está entendendo, tem que voltar. Olha. Gente, a gente tem conjuntos especializados, tá, no coração de células que são capazes de gerar o estímulo, né, que a gente chama de nodos, tá, ou células marca-passo. A gente tem uma sequência específica de contração, tá, gente, que dita o ritmo que a gente chama de ritmo sinusal. Até, normalmente, quando eu estou dando a matéria com mais tempo, com tranquilidade, eu explico para os meninos o porquê que a célula do coração tem capacidade de contrair primeiro do que as outras, tá? E ela tem um potencial que a gente chama de potencial marca-passo, né? O potencial de repouso dela é diferenciado de um potencial de repouso de uma célula comum. É isso que dita a capacidade dela se contrair antes. Ela está sempre próxima do limiar de despolarização, tá? Porém, porque ela tem um tipo de canal diferente, que é um canal que a gente chama de HCN, tá? Bom, então, para o coração se contrair, gente, a gente precisa da atividade dessas células, que geram, né, potenciais de ação, leia-se, estímulos para a contração de forma independente, tá? Então, o nódo sinatrial, que está posicionado aqui no sino da veia cava, tá? Entrando aqui no ato direito do coração, ele é o primeiro conjuntinho de células que começa a despolarizar, ou seja, gerar um estímulo para a contração, tá? E essas células começam a se contrair, e nesse momento vocês têm que lembrar das junções comunicantes, que comunicam as células do coração e permitem com que esse estímulo seja propagado. Lembra que o coração tende a se contrair como um sincício funcional?
Então, o nó sinatrial gera um estímulo, as células aqui começam a se contrair, e elas vão propagando o estímulo para as células vizinhas que também vão se contraindo. No nosso desenho, as partes em roxo são partes de células em repouso, as amarelas são partes de células que estão se contraindo e as rosinhas as que estão inativadas, as que estão em recuperação, tá? Então, o que acontece? O nó sinatrial é a base do ritmo sinusal, até o nome é ritmo sinusal, porque é o nó sinatrial quem dita o ritmo sinusal. Então, ele começa uma sequência de despolarizações, ou seja, de contração, que vai sendo propagada. Essa sequência começa com as células atriais, ou seja, primeiramente com as suas células vizinhas no átrio direito e vai se propagando por todos os átrios, tá? No caso do coração, gente, um átrio, ele não contrai antes do outro não, tá? Os átrios se contraem juntos, os ventrículos se contraem juntos. Então, os átrios se contraem ao mesmo tempo, relaxam. Os ventrículos que estão relaxados, ao mesmo tempo, se contraem e relaxam. Tá? Então, é como se os átrios contraíssem enquanto os ventrículos estão relaxados. Aí, os ventrículos que estavam relaxados se contraem enquanto os átrios estão relaxados. Então, funciona sempre no sistema átrio-ventricular. Tá? Até por isso, tem o nó do átrio ventricular especificamente ali. Então, esse estímulo aqui, gente, ele propaga-se pelos átrios. Então, observa, ele está saindo do amarelinho aqui, ó, e vai passando por todo o átrio, né? Que estava azulzinho, agora está todo amarelinho. Então, o estímulo propagado pelos átrios, tá? O que aconteceria normalmente aqui? Qual que é a tendência? O coração não tem as junções comunicantes, elas não iam propagando o estímulo por todo o órgão? A tendência é que esse estímulo fosse propagado para os átrios e já viesse descendo aqui, ó, no septo interventricular e fosse redistribuído para os ventrículos, tudo ao mesmo tempo. Porém, a gente precisa, no sistema rítmico do coração, de contração de átrios antes da contração dos ventrículos, tá? Para geração da pressão interna, para aumento da pressão da câmara e direcionamento de fluxo do fluido. Então, o que rola aqui, gente? A gente tem uma contração do átrio como um todo, então o estímulo é propagado para os átrios, então os átrios se contraíram. Nesse momento, gente, o resto de sangue que tinha aqui desce. Tanto é que a gente começa o estudo do ciclo cardíaco pela sístole atrial, que é a contração do átrio, tá? Bom, o sangue que estava, o restinho de sangue que tinha aqui dentro das câmaras desce para os ventrículos, ok? Porém, esse estímulo, ele é atrasado, ele fica retido aqui, ó, entre o septo interatrial e o septo interventricular, justamente pela presença do nódo atrioventricular. Esse nódo é um nódo extremamente específico, né, que além de conduzir o estímulo, ele tem uma característica, que é atrasar o potencial de ação, tá? Da sua passagem dos átrios para o ventrículo. Então, o estímulo chegou nos átrios, os átrios se contraíram, esse estímulo é preso, é seguro aqui entre átrios e ventrículos, ele fica retido aqui alguns milissegundos. Isso permite com que os átrios terminem o processo de contração e os ventrículos ainda não estejam contraídos. Então, seguindo a nossa sequência aqui, ó, a gente tem geração do potencial de ação no nódo sinatrial e despolarização dos átrios, tá? Que ocorre mesmo aqui. O 2 é o atraso dessa condução proporcionada pelo nódo atrioventricular. Ele segura a propagação que tende a descer pelo septo interventricular. Lembrar que a gente tem nódo sinatrial comunicando aqui, ó, com o nódo atrioventricular. Observa como é que o sinatrial manda feixes aqui para o outro átrio, né, para o átrio esquerdo. Além disso, ele se comunica com o nódo atrioventricular. Em contato com o nódo atrioventricular, a gente tem um feixe de Ries, tá, que vem descendo aqui o septo interventricular e depois redirecionado para a parede dos ventrículos pela rede de Purkinje, tá? Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, nódo atrioventricular, o nódo sinatrial disparou o estímulo, esse estímulo está sendo propagado pelos átrios e ele é seguro aqui no nódo atrioventricular alguns minutos.
Após isso, esse estímulo é permitido passar seguindo o feixe de His. Então, ele passa daqui do septo interatrial para o septo interventricular e vem descendo, descendo, descendo. Tá? Então, essa fase 3 é a condução do potencial de ação, ou seja, do conjunto de contrações pelo septo interventricular na direção do ápice cardíaco. Tá? Então, ele vai descendo até aqui o ápice. Quando ele chega no ápice, ele vai ser redirecionado para as paredes dos ventrículos. Observem que ele está descendo, aqui está amarelinho, os ventrículos estão em repouso ainda. Ele está só descendo pelo septo, pelo meio. Ele só vai ser redirecionado para as paredes dos ventrículos depois. E quando ele ganha a parede dos ventrículos, gente, é que o ventrículo contrai. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele está descendo, ele vem descendo e atinge o ápice. Quando ele atinge o ápice, o átrio já está relaxado, tá? Olha assim, as células estão rosinhas. O que quer dizer isso? Elas estão inativadas, elas estão em recuperação, tá? Do estímulo anterior. Enquanto isso, o estímulo que desceu pelo septo interventricular está sendo redistribuído para as paredes dos ventrículos. Isso aqui possibilita a contração dos ventrículos, tá? Então, enquanto os ventrículos estão se contraindo, os átrios estão relaxados, ok? E outra coisa importante é isso. Quando o ventrículo contrai, gente, as válvulas atrioventriculares se fecham. Isso aqui é muito importante e marca para a gente algumas fases do ciclo cardíaco. Beleza? Bom, uma vez que houve a contração ventricular, gente, que houve toda a despolarização do ápice até a base do ventrículo, né? Que a base do ventrículo é aqui, tá, gente? Não é aqui embaixo, não, aqui é o ápice. Então, uma vez que houve essa contração, observem que a inativação ela vem atingindo o ventrículo também, tá? Então, ele vai entrando em recuperação até estar novamente disponível para iniciar um novo ciclo. Então, aqui a gente está num momento em que houve a recuperação, as células entraram novamente no repouso e o nódo sinatrial já pode iniciar um outro estímulo que vai seguir os átrios, vai ser barrado alguns milissegundos no nó atrioventricular, depois vai ser direcionado pelo septo interventricular para o ápice e redistribuído para as paredes ventriculares. Ok? Matheus, tem alguma pergunta aí? Não, é uma dúvida aqui, mas é administrativa. Ah, não, beleza. Então, galera, ó, observem aí, ó, o sistema de condução em animação. Primeiro, olhem só para os átrios. Observe como é que eles estão contraindo ao mesmo tempo, ó. Contraíram. E os ventrículos agora estão contraindo ao mesmo tempo, ó. Relaxados, contraindo. Relaxou, contraiu. Relaxou, contraiu. No momento em que eles contraem, olha como é que fecha as válvulas atrioventriculares e abre as semilunares. Contraiu, tá vendo? Contraiu. Mesma coisa os átrios, ok? Os átrios aqui estão relaxados, contraíram, tá? Então, o sistema de condução, gente, ele propicia justamente o coração trabalhe nesse ritmo aqui. Contração dos átrios, enquanto os ventrículos estão relaxados, contração dos ventrículos, enquanto os átrios estão relaxados. Alguma dúvida aí, galera? Parece que não. Agora é a hora, hein, de perguntar. Ó, tá tranquilo, menino. Você acredita? Viu como é que o negócio vai ficando legal? Essa parte aqui é top. Ó, tem uma aí, ó. Pode perguntar. As células de Purkinje dão uma maior velocidade ao ventrículo direito? Não, na verdade, o sistema de condução ele é simétrico, né? A velocidade ela ocorre de forma equivalente. Ela só não vai ocorrer de forma equivalente em condições patológicas.
Então, por exemplo, uma situação de hipertrofia do ventrículo esquerdo, compensatória, o coração aumenta ali de tamanho para tentar bombear mais sangue e aumentar o débito cardíaco, que é um fator que nós vamos falar, né, até dentro do ciclo cardíaco. Esse fator gera um atraso na condução do estímulo em relação ao ventrículo direito. Aí, nesse caso, sim, porque você vai ter muito mais fibra para ser atingida, tá? Que o recrutamento ocorre todo de um lado. Agora, um coração sadio, não. Com sobrecarga, com certeza você vai ter diferença em termos de velocidade de contração. Tá? Atalho. Deixa eu ver aqui. Ele está falando daquela trabécula septo marginal. A trabécula, você diz essa daqui, ó. A trabécula, a principal função da trabécula, ela é, o Matheus, ela é evitar o turbilhonamento de sangue, tá? A principal função dela é essa. Em termos de condução, ela não tem quase que papel nenhum. Talvez ele tenha visto essa imagem aqui, né? Parecendo que ele se comunica direto aqui, né? No ventrículo direito. Isso aqui é só um desenho esquemático, tá? Mas o sistema é igual, porque isso aqui não são fibras nervosas, né? Isso aqui são células, miócitos cardíacos posicionados em sequência, formando um sistema de condução. Qual que é a ideia? Que o estímulo passe mais rapidamente por esse sistema, porque eles estão, é como se você tivesse, vou te dar um exemplo, talvez você entenda. Como se você tivesse ali um quadradinho com 4 saídas, né? Que possibilita a passagem do que está dentro do quadradinho pelos 4 lados do quadrado. Nesse caso aqui, ó, a gente tem as células, né, vamos supor que elas são os quadradinhos, apenas com 2 saídas, uma entrada e uma saída. Então, direcionando o fluxo num sentido só. Isso aqui é só uma diferença microscópica e que dita o sistema de condução. Então, ao invés dela, por exemplo, chegar aqui e propagar para cá, propagar para lá, ela segue o caminho. E daqui ela vai seguindo sequências específicas aqui, trilhas específicas, para ela ir despolarizando as que estão do lado. Então, o ventrículo se contrai de uma vez. Você faz assim, vum. Beleza? Deu para entender a ideia aí? Da trabécula, Matheus, basicamente evitar o turbilhonamento de sangue, porque o sangue, ele chega, isso aqui você vai ver até melhor no ciclo cardíaco, ele vem passivamente para os ventrículos através tanto da veia cava quanto da veia pulmonar, tá? Esse sangue, ele desce naturalmente para o ventrículo, né? Ele chega no átrio e desce naturalmente para o ventrículo, 80% dele desce naturalmente, tá? Porque o ventrículo está ali posicionado de forma, basicamente, a criar uma pressão negativa, que puxa ele para dentro, tá? Com as válvulas abertas. Esse sangue, então, muitas vezes ele desce de uma vez. Observe que quando o ventrículo contrai, ele expulsa a maior quantidade de sangue possível. Sobra só um pouquinho lá, como qualquer tipo de trabalho, né, de contração, vai sobrar um pouquinho de volume. Quando a válvula se abre, aquele átrio que agora está cheio, porque no momento em que o ventrículo contraiu, o átrio se encheu. A válvula se abre, o sangue desce de uma vez. Se esse sangue descesse de uma vez, assim, sem ter algo que evitasse o turbilhonamento dele, provavelmente ia formar trombo, podia formar êmbolo, principalmente gasoso. E isso daí é um perigo, porque o coração é um sistema de geração de pressão. Imagina se ele lança trombo e êmbolo para dentro da artéria aorta. Isso aí, quando entrar numa pequena artéria ou num pequeno vaso, vai obstruir e vai gerar infarto. Tá? Então, ela fica ali basicamente para que o sangue que está entrando trombe nela mesmo, e ao invés de cair lá no fundo e turbilhone, ele vá trombando e se redistribuindo. É como se você pegar um copo d'água e virar no fundo de uma garrafa. Se você colocar o dedo assim, ó, e virar, a água vem descendo, bate no seu dedo e se divide em 2 outras cachoeirinhas. Entendeu? Essa trabécula sempre foi um mistério para mim, eu já pesquisei. Ela evita turbilhonamento, cara. Ela é basicamente para isso. Eu ficava pensando assim, por que não tem no esquerdo, né? Trem louco. É porque o esquerdo, se você observar o volume
de sangue que entra no ato esquerdo ele é menor do que o que entra no ventrículo direito. O Matheus perguntou a mesma coisa. Não teria no esquerdo, Ô Matheus, observa que a parede do ventrículo esquerdo ela é mais espessa. Dúvida boa, cara. São dúvidas muito boas. A parede do ventrículo esquerdo ela é muito mais espessa. Isso aí delimita um espaço menor ali dentro do ventrículo esquerdo. E além de delimitar um espaço menor, ele dá um fundo menor para o ventrículo. Então você tem mais parede, como se você direcionasse o fluxo, entendeu? Então ela não Cabe tem. menos sangue ali, né? Além de caber menos, é como se ela fosse tipo como se o sangue descesse igual a água desce naquelas bordas de pedra, devagar, assim, ó. Ele vai rolando e vai enchendo. Ele não desce de uma vez, entendeu? Porque a parede do ventrículo ela é mais hipertrofiada, ela é mais forte, né? Até pela geração de pressão ter que ser maior, ela entra assim, na direção do fluxo da válvula. Isso aí não é que o animal tem para evitar o turbilhonamento e tal, é porque os animais que tiveram a trabécula e esse turbilhonamento foi evitado, eles sobreviveram mais na natureza. Então você foi observando que ela foi ficando, né? Então ela vai sendo repassada aí entre as gerações. É uma questão evolutiva mesmo. Beleza? Bom. Se tivesse uma peça anatômica, acho que era melhor para explicar o coração, assim, que aí dava para a gente pegar um copo d'água e jogar lá dentro para você ir vendo, entendeu? Se a gente voltar numa aula, Pega 2 copos d'água e põe um durex no meio de um. Se a gente voltar na presencial, você me cobra e cobra o Matheus, que a gente vai lá no laboratório e eu mostro isso para você, assim, a diferença de como é que desce o sangue nos dois, no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. No ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, desculpa. Só para você ver como é que a trabécula ajuda. Ela meio que divide o fluxo do sangue para duas fontes para poder propiciar um enchimento mais dinâmico e menos turbilhonado. É basicamente isso. Tá? Bom, galera, então a gente entra no outro tema. Lembrando que assim, eu estou indo mais rápido, tá, gente? Para tentar contribuir aí o máximo com vocês, tá? Então, assim, se tiver dúvida, etc., para e pergunta, tá? Normalmente eu vou devagar nessas aulas, que é uma beleza. Então, gente, o ciclo cardíaco, na minha opinião, é o que vai ser mais importante para vocês aqui, né? Vocês vão precisar muito disso aqui. Isso aqui dita muita coisa para a gente, mostra muita coisa para a gente em termos de fisiologia e até da parte de farmacologia, tá? Então, o ciclo cardíaco, gente, eles são ciclos alternados de contração e relaxamento da musculatura, seja do átrio, seja do ventrículo. Como vocês vão ser veterinários, né, vocês não vão falar mais contração e relaxamento, vocês vão falar sístole para contração e diástole para relaxamento. Beleza? Então, são ciclos alternados de sístoles e diástoles, tá? Que vão propiciar justamente a dinâmica do coração. Lembra que isso tudo vai obedecer o ritmo cardíaco, que é aquele delimitado ali pelo conjunto de células que a gente acabou de ver, tá? Então, o ciclo cardíaco, gente, ele é baseado em 4 variantes, 4 variáveis, tá? A primeira, os eventos elétricos, ou seja, a sequência de contrações do coração seguindo aquele esquema que eu passei para vocês, tá? As pressões dentro das câmaras, lembra que eu falei da importância das pressões nas câmaras e nos vasos? Por que que é importante, gente? Porque o fluxo ele é direcionado de um local de maior pressão para um local de menor pressão, tá? Segue a mesma ideia de pressão atmosférica, de difusão, sempre num fluxo de maior para menor. O coração é um sistema de vasos comunicantes, assim como qualquer tipo de vasos comunicantes estudados pela lei de Stevin. Então, ele segue sempre um fluxo de maior pressão para menor. Tá? Além disso, outra coisa que dita as alterações de volume, obviamente, porque a alteração de volume vai ditar maior ou menor pressão dentro da câmara, e de brinde, os sons ou bulhas cardíacas que a gente ausculta. Tá? Vocês vão ver o que são efetivamente essas bulhas, esses sons. Ok? Então, começando
a primeira fase. Lembra que o coração inicia-se, né, o ritmo cardíaco, pela atividade do nó do átrio ventricular, e esse potencial de ação, ou seja, esse conjunto de contração vai sendo propagado pelos átrios, e ele é um pouco freado ali pelo nó do átrio ventricular antes de entrar para os ventrículos. Então, gente, como o nome fala, ciclo, gente, é algo que ocorre ciclicamente, tá? Não existe um ponto de início nem um ponto de término. Existem pontos de referência. Eu, didaticamente, acho que o melhor ponto de referência é, para início, a sístole atrial e para término, a fase de enchimento ventricular. Tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, então nós vamos considerar a fase de sístole atrial como a fase 1. O que quer dizer sístole atrial? A gente quer dizer contração do átrio. Tá? Então, a fase de sístole atrial, a fase 1, é a fase em que os átrios estão se contraindo. Quando que isso ocorre? É o início da propagação do estímulo pelo sistema de condução do coração. É por isso que eu começo da sístole atrial. Então, a sístole atrial, gente, ela promove a contração, tá, dos átrios, e essa contração dos átrios, ela é suficientemente grande para aumentar a pressão aqui dentro, ou seja, você está contraindo um átrio. Você pega uma coisa que tem um volume desse tamanho e pressiona. É a mesma coisa que você pegar uma bola, um balão e começar a apertar ele. O que acontece? Aquele ar que está lá dentro fica doido para escapar, né? Se tiver uma abertura, ele vai embora. Aqui é a mesma coisa. Só uma informação para vocês que eu acho importante. 80% do enchimento do ventrículo, gente, ele ocorre passivamente, tá? Como eu disse para vocês. Então, o sangue que entra nos átrios, ele começa a descer passivamente para os ventrículos, 80% dele. 20% fica retido nos átrios. Esses 20% é que são direcionados aqui nessa fase de sístole atrial. Então, tem a contração dos átrios, naquele começo lá do sistema de condução, aumenta a pressão dentro do átrio, e o volume de sangue, então, é direcionado para os ventrículos. Beleza? Essa imagem aqui, ó, ela mostra mais ou menos isso. É como se a gente tivesse a pressão, isso aqui é só uma esquematização da pressão com um barômetro dentro da câmara. Então, observe que com a sístole atrial, você está apertando aqui, ó, comprimindo o volume que existe aqui dentro, contra a parede do átrio. Então, você está empurrando ele para o ventrículo. Tá? Então, aqui nesse caso, o volume é direcionado para os ventrículos. O que a gente tem que ter em mente aqui? Primeiro, a pressão dentro dos átrios está muito grande, enquanto a pressão nos ventrículos está baixa. Por quê? Porque o ventrículo está relaxado, está em diástole. Dessa forma, as válvulas atrioventriculares, elas estão abertas nesse momento, tá? Então, elas estão abertinhas, isso possibilita a descida do sangue, beleza? Isso é uma característica dessa fase. Bom, uma vez que o sangue desceu para dentro dos ventrículos, o que acontece aqui, gente? O sangue estava no átrio, ele foi empurrado para dentro do ventrículo. Então, o que acontece primariamente? A pressão que estava dentro do átrio grande, ela diminui, né? Enquanto a pressão no ventrículo que estava pequena começa a aumentar. Pelo volume de sangue que agora está dentro do ventrículo, ou seja, você tem aqui um volume de sangue grande que começa a comprimir as paredes, tá? E 2, pela segunda fase, que é a fase que a gente chama de contração ventricular isovolumétrica. Iso, gente, vem de igual. Volumétrica vem de volume. O que quer dizer isovolumétrica? É uma fase de contração do ventrículo em que não há variação do volume de sangue dentro desse ventrículo. O que eu quero dizer com isso? Nessa fase, o ventrículo está só contraindo para aumentar a pressão interna. Ele não gera efetivamente pressão para poder mandar o sangue pelo sistema arterial. Tá? Isso é uma fase pequena. Por que ela é necessária? Primeiro, porque para abrir a válvula semilunar, gente, a gente tem que ter uma pressão dentro do ventrículo muito grande. Então, ela começa
com a contração do ventrículo e vai aumentando a pressão do ventrículo lá dentro, tá? Para que force a abertura das válvulas semilunares, ok? Então, nessa fase, o que a gente tem? A gente tem um volume alto de sangue dentro dos ventrículos e um aumento da pressão interna, porque a parede do ventrículo começou a contrair-se. Em que parte do ritmo cardíaco, do sistema de condução a gente está? Essa parte é aquela em que o estímulo desceu pelo septo interventricular e já está sendo redirecionado para as paredes ventriculares. Então, o ventrículo começa a aumentar a pressão muito aqui dentro. Aumentou. Essa pressão está tão grande que começa a direcionar o fluxo de sangue contra as válvulas. Esse aumento de pressão leva ao fechamento das válvulas atrioventriculares. O que acontece? O sangue turbilhona, bate, choca-se contra essas válvulas atrioventriculares, gerando o primeiro som cardíaco, que é o TUM, ou que eu gosto de chamar o LUB, que a gente chama de S1. Então, o primeiro som cardíaco, ele é ocasionado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Ele não é um batimento, ele não é o coração contraindo. Ele é basicamente o fechamento das atrioventriculares e o choque do sangue contra essas válvulas que vai reverberar e gerar um som. Beleza? O final dessa fase, ela é caracterizado pelo aumento de pressão tão grande que abre as válvulas semilunares. Tá? Então, abriu essas aqui, enquanto as atrioventriculares estão fechadas e abre as semilunares, a gente entra na terceira fase, tá? Que é a fase de ejeção ventricular rápida. Tá? Então, abriu as válvulas semilunares aqui, ó, por causa do aumento da pressão dentro dos ventrículos, o sangue é rapidamente direcionado para o sistema arterial, artéria pulmonar e artéria aorta. Tá? Então, o sangue entra rapidamente dentro do sistema arterial. Essa fase de ejeção, a gente tem a fase 3, que é a ejeção rápida, ou seja, essa primeira ejeção que ocorre pelo aumento rápido da pressão dentro do ventrículo, e a fase de ejeção ventricular reduzida, ou seja, aquele volume grande que estava aqui dentro, que estava sendo pressionado pela contração da parede, já foi ejetado. Então, a gente tem pouco volume aqui dentro. Isso vai diminuindo a pressão dentro dos ventrículos, a velocidade da ejeção vai diminuindo, tá? E a gente tem a aproximação do fim da sístole ventricular. Porém, gente, a partir do momento em que você ejetou o sangue dos ventrículos para o sistema arterial, a pressão que estava grande no ventrículo foi transferida para dentro das artérias. E a pressão dentro dos ventrículos vai caindo. Qual que é a tendência do sangue? Voltar para dentro do ventrículo. Ele é ejetado para cá, a pressão aqui aumenta, mas a pressão aqui no ventrículo está baixa, a tendência é ele voltar. Para evitar a volta, a gente tem o fechamento das válvulas semilunares. Então, o fechamento das semilunares ocorre justamente aqui na fase de ejeção ventricular reduzida, para evitar com que o sangue volte para dentro dos ventrículos, que a gente tenha refluxo, que a gente chama de sopro, tá? Dessa forma, a gente escuta o segundo som. Por quê? Porque o sangue se choca contra as semilunares. Então, é o segundo som, o S2, que é o DUB, é o outro TUM, ou é o DUB, que é o fechamento das válvulas semilunares. Beleza? Em que fase a gente está aqui do sistema de condução, gente? Aqui, gente, a gente teve a contração ventricular, ou seja, o estímulo foi propagado do ápice para as bases, enquanto os átrios estão relaxados. Esses átrios, nesse momento, estão relaxados, estão em recuperação. O sangue já está voltando, já está enchendo os átrios de novo, né? Porque eles estão propícios a receber o sangue, tá? Então, nesse momento, a gente tem aqueles átrios em recuperação, tá? E o ventrículo ainda em fase final de contração. A recuperação agora vai descendo para os ventrículos, tá? A gente entra na fase 5, que é a fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Então, o ventrículo se contraiu. Lembra que ele tem a contração ventricular isovolumétrica? Agora, a gente tem um relaxamento ventricular isovolumétrico. O que quer dizer isso, gente? Iso igual volume, volume. É volumétrico, volume. Então, o ventrículo ele começa a se relaxar, porém sem alterar o volume de sangue ali dentro.
aqui ele já ejetou o sangue, as válvulas atrioventriculares estão fechadas, as semilunares estão fechadas, então não tem como vir sangue aqui para dentro. Ele começa o processo de relaxamento sem alteração do volume de sangue aqui dentro. Então, dessa forma, ele vai, nessa primeira fase, se relaxar, porém não vai receber ainda sangue, ok? A pressão vai caindo, né, bastante, porém a gente ainda tem as válvulas atrioventriculares e as semilunares fechadas. Lembrar que nessa fase os átrios ainda estão se enchendo. Em que fase lá do sistema de condução a gente está? A gente está naquela fase de recuperação do ventrículo. Então, nesse momento a gente tem os átrios já saíram da recuperação e estão entrando em repouso e o ventrículo ainda recuperando. Tá? Ele está rosinha aqui, enquanto os átrios estão ficando roxinhos, se vocês lembram do desenho. Tá? Nesse momento aqui. A partir daí, a gente tem as fases de enchimento ventricular rápido. Como é que está isso aqui agora? A gente estava com um ventrículo que acabou de contrair, relaxou, então a pressão lá dentro está baixinha, e a gente tem um átrio que estava relaxado, agora com a pressão alta, porque ele está repleto de sangue. Né? Se o átrio está com a pressão alta, cheio de sangue, e o ventrículo com a pressão baixa, relaxado, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue que está dentro dos átrios desce para os ventrículos, tá? 80% dele. Essa é a fase diastólica, a fase de relaxamento mesmo ventricular. Tá? O ventrículo está relaxando, ele cria uma pressão negativa, ele vai atraindo esse sangue que está represado dentro dos átrios, tá? Até que essa pressão aumente novamente, beleza? E aí, esse sangue que desceu dos átrios, cerca de 20% deles fica ainda represado lá no átrio, tá? Então, a gente tem aí a diminuição, né, fechando o ciclo, tá, com enchimento ventricular reduzido, diminuição do volume dentro dos átrios, então o sangue vai descendo, primeiramente desce aquele tanto, depois vai descendo menos, tá? A pressão dentro do átrio vai reduzindo, a pressão dentro do ventrículo está aumentando, e aí nesse momento a gente vai ter, após, né, a contração dos átrios, que é a sístole atrial, voltando para a primeira fase do ciclo, tá? Por isso é dito ciclo cardíaco. Beleza, galera? Beleza? Pânico? Questão em pânico. Choque? Tá tudo bem aí? Deu para entender o ciclo cardíaco? Estou em pânico. Professor, faz uma revisão rapidinho dessa parte, por favor. Do ciclo cardíaco? E Ó, ciclo cardíaco baseado em diferença de volumes e de pressão dentro das câmaras. Então, ele começa, a gente coloca o ponto de partida como a sístole atrial. Então, o átrio contrai. Quando o átrio está contraindo, a pressão dentro dele está aumentando e a pressão dentro do ventrículo está baixa, o sangue vai sendo direcionado para os ventrículos. Beleza? Sangue dentro dos ventrículos, aumenta a pressão dentro do ventrículo. Tá? Nessa fase em que começa a descer o estímulo pelo septo interventricular e ser direcionado para as paredes do ventrículo, a gente entra na fase de contração ventricular isovolumétrica, ou seja, o ventrículo começa a se contrair, ou seja, começa a gerar pressão lá dentro, tá? Esse aumento de pressão é suficientemente grande para fechar as válvulas atrioventriculares, há o choque do sangue contra as atrioventriculares, produzindo a primeira bolha cardíaca, né, que é o LUB, né, TUM, tá? Porém, não há alteração do volume no ventrículo. Por quê? Ele está só gerando, aumentando a pressão lá dentro, porém ainda sem conseguir ejetar o sangue para as artérias. A partir daí, a gente entra para a terceira fase, que é a fase de ejeção ventricular rápida. Então, houve ali, no final da contração ventricular isovolumétrica, ficou tão grande a pressão lá dentro que as válvulas semilunares se abriram. Quando elas se abrem, o ventrículo se contrai de uma vez e ejeta o sangue para o sistema arterial.
Então, aquele sangue que está ali represado é ejetado rapidamente para o sistema arterial. Isso é a fase de ejeção ventricular rápida, tá? Porém, essa ejeção ela é rápida no início porque a gente tem muito volume, muito sangue. Ao longo do tempo, ela vai diminuindo, porque o volume de sangue vai diminuindo e a pressão pela contração também vai diminuindo. Então, a gente vai tendo uma ejeção cada vez mais reduzida. A gente entra na fase 4, que é a fase de ejeção ventricular reduzida. Tá? Nessa fase, a gente tem o fechamento das válvulas semilunares. Por quê? Porque a pressão que estava grande no ventrículo, ela foi redirecionada para o sistema arterial. Então, a gente tem as artérias pulmonares e a aorta com pressão alta e os dois ventrículos, direito e esquerdo, com a pressão baixa. A tendência do sangue é voltar. Então, no final da ejeção ventricular reduzida, fecham-se as válvulas semilunares para evitar o refluxo. E aí a gente ausculta o segundo som, porque o som é a reverberação do sangue contra a válvula fechada. Então, a gente escuta o dub, tum, tum, ou lub, dub. Beleza? Uma vez que está fechada a válvula semilunar e o ventrículo já contraiu, agora ele começa a relaxar. E aí a gente entra na fase 5, que é a fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Por que isovolumétrico? Porque as válvulas atrioventriculares e semilunares ainda estão fechadas. E ele começa a relaxar com elas fechadas. Então não há alteração de volume lá dentro, não tem sangue entrando ainda dentro do ventrículo. Dessa forma, há um relaxamento do ventrículo, tá? Até a pressão lá dentro ficar baixinha. Aí a gente passa para a próxima fase, a fase 6, que é a fase de enchimento ventricular rápido, tá? Então, o ventrículo, uma vez que ele está relaxado, agora completamente, a pressão está baixa, porém, ao mesmo tempo, os átrios estavam com a pressão mais alta porque o sangue estava se acumulando lá dentro, estava represando lá dentro. Então, a pressão dentro do átrio aumenta, a do ventrículo diminui, a válvula atrioventricular abre, o sangue começa a descer do átrio para o ventrículo. Como tem muito sangue represado, ele desce rapidamente, formando a fase de ejeção ventricular rápida, tá? À medida do tempo, aquele sangue ali vai diminuindo, né, o volume dele, né, já está descendo bastante, a ejeção passa a ser reduzida, ela ocorre de uma maneira mais devagar. Então, a gente tem a última fase, a fase 7, que é a fase de ejeção ventricular reduzida. Nesse momento, a gente tem os ventrículos com algum volume de sangue, os átrios com volume residual, e a gente volta para a fase 1, que é a fase de sístole atrial, no qual o átrio se contrai, ou seja, é quando começa o estímulo para o coração entrar em ritmo cardíaco. O átrio se contrai, né, pela ação do nó sinatrial e propagação do estímulo, e o sangue é direcionado para os ventrículos. Beleza? Observe que o ciclo cardíaco segue o ritmo cardíaco, tá? Então, as coisas não são à toa aí dentro. Ok, obrigada, professor. Por nada. Choque? Tranquilo lá. Pânico? Tudo bem aí? Até o Matheus saiu já. Não, nós estamos aqui, velho. O Matheus tá rochedo ali. Beleza? Aqui, vocês estão... Deu para entender alguma coisa de hoje, gente? Deu. Dá um retorno aí, ô. É Beleza. muita coisa, professor, mas tá indo. Não, eu não discordo de você, não. É complicado. Para uma da fisiologia cardiovascular em uma aula, gente, é loucura. Mas, é igual eu falei, né, gente? Peço desculpas pelo começo ser um pouco mais difícil, um pouco mais confuso. Tá? Realmente preciso de uma base maior para entender aquilo ali, tá? Mas eu prefiro passar a informação para vocês, tá? E depois a gente vai construindo conhecimento. Beleza? Ô, Letícia, é porque ainda não entrou eletrocardiograma, não entrou ritmo de compensação do coração e regulação cardiovascular, nem pressão arterial, Entendeu? ou seja, sistema circulatório. Então, assim, complicado aí pra caramba, por isso que não é fácil, né? Por isso que
Não é à toa que o pessoal tem muito problema com cardio, tá? Mas é muito interessante, assim, não é pouco, não, é muito. Beleza, gente. Beleza? O pânico do Matheus aí tá enorme. Se vocês. Depois a gente vai conversar e ver se a gente consegue um cronograma. Caso vocês tenham interesse, a gente volta com o Bruno falando de cardio de novo. Apesar que eu já tenho marcado com ele de falar de urinário também, né? Isso. Aí o urinário eu vou fazer mais Se tranquilo, sobrar tá? mais uma aula e vocês tiverem interesse, a gente pode abrir mais uma de cardio lá. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. Valeu, galera. Noite aí, obrigado. E perdão. Boa noite, obrigada. Valeu, tchau, tchau, gente. Falou, Matheus, brigadão, viu? Valeu, cara. Obrigado a você. Falou.